Apareceu. Tá bom. Fala o que que você estava falando? E aí a relação de hoje em dia, né? As crianças. Oi? Não, não falei nada, não. Então, a relação de hoje em dia com a matemática, acho que deve estar bem melhor. Está muito melhor do que antes. Uma falhada. Você falou que acha que agora está bem melhor, é isso, a relação com a matemática? Minha internet está caindo direto. Mas o que você falou, né? Eu acho que até a minha relação, assim, com a matemática na infância, na primeira infância, foi muito meus filhos, eu ainda fico muito receosa, sabe? Ainda estou lendo muita coisa, pesquisando muita coisa, né? Mas a relação de hoje em dia deles com a matemática já é outra, completamente diferente da minha. É Você acha que impressionante. é mais, eles aceitam mais, é isso? É mais tranquilo? Assim, o que eu vejo, assim, na minha experiência, é que tem uns que têm mais afinidade, mas é isso, eu me lembro, assim, de que porque eu tenho muita facilidade com matemática, né? Então, acho que eu introduzi sem medo a matemática para eles, entendeu? Então, Agora, o que eu vejo é isso, é muito óbvio a gente já começar a perceber aqueles que têm mais jeito com matemática ou têm mais jeito com letras, né? Com o que a gente chama de humanas, né? Que a gente ainda não dá esse nome para eles. Mas, então, vamos continuar? Então, eu vou até reler esse finalzinho aqui, as observações gerais. Ao se preparar para esta época da introdução aos números, não. A matemática oferece meios para o educador enriquecer os sentimentos da criança, tanto quanto fortalecer sua vontade e despertar seu pensar. O ritmo inerente aos números e suas qualidades essenciais atraem e motivam as crianças em suas brincadeiras e jogos. Com a força da memória em pleno desenvolvimento, podemos contar números e sequências numéricas de infinitas variedades, assim como decorar múltiplos e cantar tabuadas. Dizer e andar números, contar os dedos e os objetos ao redor. Tudo isso ajuda a criança em seu processo de se relacionar com o espaço. Eu gosto muito. Ah, não, chega. Eu gosto muito de pular corda, de pular corda com eles, com a tabuada. Então, você faz, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aí eu faço assim, eu bato ao contrário. Voltou? 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Então, assim, para dar, sempre que você vai e volta, ou então se for caminhando, um, dois, três, quatro, cinco. Isso quando está bem no comecinho, né? Com bem primeiro ano, então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, 10. Aí você faz ao contrário, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso de você sempre fazer indo e voltando, vai ajudar melhor na memória. É o momento que eles estão desenvolvendo o corpo etérico, a memória tem a ver com o corpo etérico, é o momento que tá, tá bem nessa idade, nesse momento mesmo de estar desenvolvendo, então use e abuse da memória. Eles decoram com muita facilidade. E depois eles vão entender que 2 vezes 2 é 4 e tal, mas você pode fazer todo um cantar. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 4 é igual a 12. Sabe? Fazer cantar, sabe? Indo e voltando, e, enfim, sempre fazendo desse jeito. E o legal é pulando corda, caminhando, usando o corpo, sabe? Bem importante usando o corpo.
Então, dizer e andar números, contar os dedos, isso é super importante. Né? Tem gente, eu lembro que tinha uma crítica, né? Mas ele faz as contas nos dedos. Mas, gente, como vocês imaginam que começou? Por que o sistema é decimal? Por que será que o sistema é decimal? Né? Porque está aqui, está na mão, está muito, muito óbvio, né? Então, deixa usar bastante os dedos, sim, porque está aqui na mão. É sempre bom ter alguma coisa concreta, mas se você não tiver pedrinhas, não tiver sementinhas na hora, sempre você vai ter os dedos. Então, conta, deixa contar bem nos dedos. Os números não lhes são estranhos. Todo o nosso corpo é composto em proporções numéricas e segmentos que se contam, como os 5 dedos das mãos e dos pés, etc. Contar números se presta de forma especial para a parte B da harmonização e como preparo para o aprendizado da matéria. Então, quer dizer, de manhã, depois que você faz o verso, né, eventualmente tem algum poema, alguma coisa que está dando, mas aí é nesse horário ali que você vai fazer toda essa. Às vezes pode ser até sentado, mas um jeito de ir contando, vai passando um para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque a hora, eles estão aprendendo a contar. Então, você vai contar. Às vezes, eles sabem contar até 20. Aí, 29, aí eles 40, né? Então, é importante você contar diversas vezes na sala, todo dia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com todo mundo contando junto, né? Então, é importante o contar também. Aos 7 anos, a criança sente-se parte de um todo e, como unidade, sente-se parte da unidade mundo. O um pode ser repetido infinitamente. Existem muitos uns e todos fazem parte do grande um. Quem não ouviu a pergunta persistente da criança de 5 a 6 anos? O que é maior do que 100? 1000, milhão, etc. O infinito é maior que Deus, etc. Isso indica que a criança, no fim da primeira infância, como que anda à procura do grande todo, do qual ela e todos somos parte. Por isso, nessa iniciação aos números e às 4 operações matemáticas, aproveitamos para falar às crianças do grande um como sendo o número maior. O grande um, dividindo, surgiram o 2, o 3, etc. Bom, essa é o comentário, as observações gerais que ele faz para a primeira época de matemática, que a gente estava iniciando a leitura da terceira época de matemática, e ele falou para ler as observações. Tá? Então, agora ele vai iniciar a primeira época de matemática, mas eu vou voltar para cá para ver. Mas também ele tem indicações na segunda época dos números. Eu vou ver essas indicações também. Na segunda época dos números, então. Ele começa, então, bom dia, e o verso inicial. B, a harmonização é feita por meio do canto, ritmo, movimento, dicção e recitação. Como na primeira época de números, você cante e recite exercícios e um poema todos os dias. Os exercícios rítmicos se fazem com números, tal como na primeira época de números. Andar contando passos para frente e para trás é essencial. Não pode faltar, pode ir até 20, 30 e até 100. E quando, assim, já numa terceira época, você já pode incluir 10, 20, 30, 40, 50, eles logo vão perceber isso também. Bom, seguem algumas sugestões de como proceder. Em roda, a classe toda caminha contando até 20, um passo para cada número. Parando no 20, todos se viram e passam a contar a cada passo. 20, 19, 18, 17. Ele vira, eu costumo fazer de ré mesmo. Chegou, igual a 0. 2, pedir a uma criança, ande até o 8, isso é bem legal.
Agora vire e dê 2 passos. Em que número você está? Repetir com outras crianças. Ande até o 9. Agora vire e dê 4 passos. Em que número você está? Você poderá desenvolver esse exercício com outros números. Será bom firmar primeiro até o 10 e só após os alunos sentirem-se seguros prosseguir até o 20. É isso. Que é outra observação da segunda época de números. E agora vamos para a terceira época de números. Direto, então. E aí, então, a parte B. Valquíria, Oi? Fala. e quando começa a escrever? Porque E- eu percebo que meu filho ele está bem assim seguro em relação às contagens, em relação à quantidade. Mas aí esse início da escrita dos números, Então, diz aí um pouquinho como talvez que seja faz. o caso de eu voltar para a primeira época, porque assim, não sei se você acompanha, porque eu só peguei as observações gerais da primeira época de matemática porque a gente já tinha lido isso. Mas eu posso te falar, e aí é isso, procura no livro para você ver, que começa introduzindo, ele estava falando ali do grande um, né? E a gente faz um desenho com a criança, é um desenho de lousa da professora, e faz junto com a criança, que é a gente. E na época também tem um poema que a gente fala um e tudo, que é no Ah, um eu é o vi todo, esse. um e tudo. O meu amor é grande como o mundo, né? Então, aí é o um, e depois você vai apresentar o dois, que o dois é o um, tá vendo? Que foi dividido no meio. No um está o dois, no um está o três, no um está o quatro, assim por diante, tá? Aí você vai até o seis. Acho que até o oito tem aqui. Mas, enfim, e aí, mas aí é todo de uma forma bem lúdica, tal. A princípio, você tá, e aí você vai fazendo, vai contando nos dedos, e aí quando você começa a escrever, aí você vai escrever algarismos romanos, porque vai um, um, você não precisa dizer que é algarismos romanos, mas você começa a escrever com isso, porque o um fica muito simples de você ver que é um, o dois, o três e o quatro você ainda faz assim. Aí o cinco você fala que é isso aqui, ó, tá? Ó, o cinco do algarismo romano, tá? Que é um V, né? Então, aí você faz alguns exercícios, sim. Primeiro vai ser sempre no desenhando, né? Aqui, ó, tem um desenho aqui, ó, que dividiu entre as famílias, tá? Então você faz isso desenhando, faz cestinhas. Então na história da velhinha que eu tinha, então tinha a velhinha que comprou, que deu frutas de presente, então faz cestinhas com frutas. E como é partindo do todo, você vai falar primeiro assim, fazer um desenho primeiro de uma cestinha. Ah, pensando que agora está para terminar. Numa próxima, a gente podia era fazer o desenho das cestinhas, para dar esse exemplo prático. Porque é isso, primeiro você vai desenhar, depois você vai apresentar como algarismos romanos, depois só que você vai introduzir os arábicos que a gente usa no dia a dia. Mas aí sem dúvida, a época de matemática se escreve menos. Faz muito trabalho concreto de corpo e se escreve menos. Mas se escreve aqui, ó. Acho que aqui. Deixa eu ver se dá para ficar. Fica muito ruim essa luz.
Ó, dá para ver aqui algarismos romanos, tá vendo? Sim, sim. Tá? E aqui ele está trabalhando 6. 6 é igual a 5 mais 1. 6 é igual a 4 mais 2. 6 é igual a 3 mais 3. 6 é igual a 2 mais 4. 6 é igual a 1 mais 5. Então, sempre tem, partindo do todo, né? Você não fala 2 mais 4 é igual a 6. Você vai falar 6 é igual a 2 mais 4, né? Vai sempre colocar. Sim, queria saber por quê? Por que bota primeiro o resultado? Então, é A isso que gente ele está aprende o falando, contrário, né? sempre partindo do todo, porque é toda uma. Ah, sim. Você parte do todo para as partes. É uma nova visão, uma nova forma que você apresenta para a criança, que não é aquele um mais um, não parte do pequeno que você vai aumentando, mas você do todo, você distribui. Quando você diz que 6 é igual a 4 mais 2, você já fez isso também, né? Pegou sementinhas, continhas e colocou 6 e faz, pode ser às vezes até com fruta, eu já fiz com caqui, né? De pegar os caqui com as crianças e falar, então tinha tantos caquis, dividiu, aí você faz ali concretamente, mas pode ser com pedrinhas, com sementinhas representando e pode contar nos dedos, tal. Depois você vai desenhar essa cestinha, 6, tudo belo, é artístico, entendeu? 6, aí você põe o igual, aí os sinais começam a aparecer, mas não se preocupe com isso. Igual, você escreve igual e o mais ou menos, mas ainda sem entrar muito na explicação. Você fala que isso é mais, isso é menos, pronto, na medida que você está fazendo. E mas aí desenhado a cestinha, 6, uma cestinha com 6 laranjas, tudo bonitinha, é igual, aí você põe uma cestinha com 4 laranjas, mais uma cestinha com 2 laranjas. E aí, depois que você fez a cestinha com as várias possibilidades do 6, aí você vai escrever. Mas isso também já foi bem trabalhado no concreto, aí você vai escrever com o algarismo romano, entendeu? A princípio, depois que vai entrar o arábico. Então é isso, gente. Vamos descansar por hoje. Valquíria, será que tu não, pela tua experiência, assim, tu não podia botar no grupo umas musiquinhas, pelo menos, assim, do Vezes, que tu já cantou várias vezes, com as melodias do 2, do 4, do 5, do 6, Não pelo tenho, menos na verdade é tudo inventado, não tenho nenhuma, tu não tem. não tenho, sabe assim, mais a Alicia está inventando bem umas. Sim, eu vi que a Alicia tá, eu estou pedindo para ela colocar, mas eu estou vendo que ela está bem cheia de coisa. Não, por isso que eu estou pedindo para ti. Entendi. Não, não, mas eu vou pedir de novo, não tem problema. Tá. Porque eu, na verdade, não tenho nenhuma pronta, entendeu? Eu inventava na hora. 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 3 é igual a 6, 2 vezes... Mas nada... E é isso, né? Você Sim, pode não, criar. O que não, é legal... hoje na aula até a Laurinha disse que quer a do 9 com alecrim, alecrim dourado, e a Alicia vai fazer a do 9 com essa. Mas como a gente também teve em Porto Alegre, então eu não vi a do 7 e a do 8, do 7 e do 6. Mas eu Sei, estou sei. pedindo para ela, vou pedir de novo, Tá, porque realmente tá? não tenho Inclusive, eu Não, uma... vou. pensei que para ti era fácil, que tu já tinha mais ou menos, mas não tem problema, tranquilo. Então, boa noite, Ô, Val, gente.